de todas as mães, movimentado pelas alavancas de afeto existentes na primavera. Dia das Mães é o momento de depositar carícias no altar do amor, alimentando horizontes com as lágrimas derramadas por Maria, a mãe de Jesus. Vivamos o Dia das Mães, em todos os momentos do viver, intensificando o honrai a vosso pai e vossa mãe. Deixemos de lado nossas inquietações cotidianas, armazenando na alma os raios de sol irradiados das bênçãos maternas. Então, esse é o texto do meu amigo poeta Sombrio, e nós agora vamos, então, fazer algumas reflexões baseadas no que ele coloca para nós. Bem, em primeiro lugar, meus irmãos, qual é o significado de médium da vida? O que significa, tanto para o homem como para a mulher, ser médium da vida? Nós sabemos que todos nós somos mais ou menos médiuns, que todos nós somos inspirados e intuídos a todo momento pelos nossos amigos espirituais. E ser médium da vida é valorizar a reencarnação, é entender o significado, a importância da reencarnação. E por que isso? Porque a reencarnação é uma grande oportunidade divina que nos é concedida pelo Pai Celestial para que possamos evoluir. E nós sabemos que a família, aquele grupo que nós estamos programados para ter os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, é um reencontro em que existe uma retificação coletiva das arestas do passado. Nós sabemos que existem famílias amorosas, equilibradas, famílias que ficam totalmente harmônicas, que não existem brigas, mas sabemos também, e talvez até seja mais comum, aquelas famílias em que sempre tem aquelas rusgas, sempre tem aquela pessoa que nós não gostamos, que temos alguma dificuldade, às vezes até um parente consanguíneo mesmo, um pai, uma mãe, um irmão. Por exemplo, eu tive um amigo nosso, um colega de faculdade, que ele não falava com o irmão. Eles dormiam no mesmo quarto, levantavam de manhã e não se falavam. Então, naquele tempo eu não era espírita, eu não compreendi, e hoje nós entendemos que eram grandes inimigos do passado que foram colocados como irmãos para que as arestas fossem removidas. Então, a família é um reencontro de afetos e desafetos de vidas anteriores. E ser médium da vida significa nós, tanto o homem quanto a mulher, tanto a mãe como o pai, como o avô, a avó, ou seja, os elementos ligados àquele núcleo, atuarmos como um ponto de união, um ponto de conciliação. Nós precisamos, então, nesse processo de conciliação, estendermos o carinho e a fraternidade cristã a todo o grupo familiar, e não apenas aquelas pessoas que nós gostamos, não apenas aquelas pessoas que nós temos afinidade. Nós temos que fazer um esforço para estender ao cunhado, que a gente não gosta, ao sobrinho, que às vezes é rebelde, difícil, ao neto, que às vezes é desatento, que não nos dá a devida atenção. Então, essa situação de reconciliação na família se dá quando nós, tanto homens quanto mulheres, entendemos o processo de médium da vida. Agora, falando especificamente na mãe, né? Por que a mãe, então, é a médium da vida por excelência? Porque é através da mulher que os espíritos reencarnam. Então, a mulher ela tem a função que foi estabelecida pelo Pai Celestial de acolher no seu seio uterino aqueles irmãos necessitados de reencarnação. E quando o espírito imortal está passando pelo estágio feminino, há uma oportunidade para as nossas irmãs de desenvolverem a sensibilidade feminina, a sensibilidade da emoção, da ternura e do carinho.
E nós temos na literatura espírita exemplos maravilhosos de pessoas que agiram dessa forma, de irmãs que eram mães, que foram mães extremadas e que agiram dessa forma. A que mais nos chama a atenção, no meu entendimento especificamente, é Matilde, é aquela mãe do Gregório, do livro Libertação, que durante séculos acompanhou pacientemente o seu filho rebelde. Gregório ele tinha sido uma pessoa eminente, ele tinha sido um padre católico, e ele teve a oportunidade de reencarnar, né, como uma pessoa poderosa da Igreja Católica, e depois que ele desencarnou, revoltou-se, porque ele não teve as mesmas regalias que tinha quando encarnado, e aí se ligou a um grupo de perseguidores espirituais. Isso já, pelo que nós entendemos, uma reencarnação muito distante, possivelmente na Idade Média. E Matilde ficou ali acompanhando pacientemente o companheiro e sensibilizando o irmão, até que chegou naquele ponto culminante em que a Matilde pede a Gúbio, que é o mentor que esteve com André Luiz lá naquela região de sofrimento, para sensibilizá-lo. E no final do livro, eu creio que todos vocês já leram a obra, por isso que a gente está nos fazendo essa referência. Quem não leu ainda, procure lê-lo, ler a história de Matilde, né, o relato sobre a sua atuação. Quando ela chega naquele ponto culminante, ela se materializa naquela região muito difícil, utilizando os fluidos de Gúbio para acolher o Gregório nos braços e levá-lo para uma região no qual ele poderá se redimir e reiniciar sua trajetória. Uma outra pessoa também que nos chama, outra personalidade feminina também que nos chama a atenção é exatamente a mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz já está numa região mais elevada, ela vê numa região umbralina o seu marido acompanhado de duas mulheres e ela se propõe a reencarnar como mãe daquele grupo, mãe daquelas duas mulheres e esposa novamente daquele homem ainda desequilibrado, para reequilibrar aquelas pessoas. E o mais importante de todas, né, é Maria, que não temos nem palavras para descrever o amor de Maria. Então, quando o espírito mortal ele tem essa possibilidade de reencarnar no corpo feminino e tem a oportunidade de ser mãe, é a médium da vida por excelência. Nós sabemos que o pai, o avô e os demais membros, se tiverem consciência da importância da reencarnação, também serão médiuns da vida, porque acolherão naquela família os espíritos necessitados e irão ajudar coletivamente a sua renovação. Mas a mulher que está encarregada de receber no seio, às vezes, um espírito muito rebelde, muito difícil, ela é a médium da vida por excelência. E é uma oportunidade imperdível. Nós gostaríamos também de fazer uma referência que não está no texto, mas que vamos abrir um parênteses para ter essa oportunidade de falarmos sobre o aborto. Nós gostaríamos, antes de falar sobre o aborto, esclarecer o seguinte: possivelmente nós tenhamos, né, entre as nossas ouvintes, alguma irmã que já tenha feito aborto, né? Pode ser que, com a visualização aumentando, né, a gente vai ter alguma pessoa que já tenha feito aborto. Se a irmã já fez aborto, não fique se culpando indevidamente. Procure reparar o erro. De que maneira? Através de tarefas renovadoras para que você possa se retificar perante a lei divina desse erro cometido. Então, de que maneira que a gente repara erro? Adotando crianças, né? A mulher, por exemplo, já fez aborto no momento da sua adolescência, de ainda ignorância ou de vigilância. Então, adote uma criança, procure ajudar um sobrinho, procure ajudar alguém da sua família que tenha filhos e que está passando por dificuldade, que isso já é uma maneira de atenuar aquilo que foi feito.
Outra coisa é trabalhar na evangelização infanto-juvenil. Então, a mulher que já teve esse ato, ao trabalhar na evangelização infanto-juvenil, terá a oportunidade de amar filhos de outras mulheres, orientar crianças dentro da ótica do Cristo e se renovar. Faça visitas também a abrigos de menores, né? A gente sabe que tem aí na prefeitura esses abrigos de menores infratores ou menores carentes. Então, é importante que a mulher que queira reparar o erro também possa fazer isso. Filie-se a uma escola e trabalhe como voluntária. Então, por exemplo, eu, quando fiz o curso de pedagogia, eu fiz lá no Instituto de Educação, no ISERJ. E tinha algumas senhoras que eram aposentadas e que trabalhavam como merendeira lá, fazendo a merenda das crianças, dos alunos. E tinham também ex-professoras aposentadas, né? Professoras aposentadas, eram ex-funcionárias públicas, que também se apresentavam na sala de aula para ajudar na recreação, na contar história, enfim. Então, há a possibilidade da pessoa reparar o erro fazendo o bem e procurando se reaproximar das crianças. Falando especificamente do aborto, por que o aborto é um crime perante as leis divinas? Porque no livro Missionários da Luz, André Luiz nos fala claramente que desde a época da fecundação que há um espírito ligado ao útero materno. Então, o que é dito pela ciência materialista, não, a mulher pode fazer aborto porque ali são células, ali não tem nada, ali não tem um feto formado, ali são apenas elementos orgânicos em formação, mas a doutrina espírita nos esclarece que desde a época em que existe a fecundação, já existe um espírito programado para reencarnar, que é ligado ao útero materno, a nível do seu perispírito, e fica ali convivendo mentalmente com a mãe. Quando a mãe, por uma questão de ignorância, uma questão de vigilância, falta de informação, ela realiza o aborto, ela dilacera o perispírito do reencarnante. O espírito que vai reencarnar, ele se sente esmagado por aqueles aparelhos que são utilizados, a cureta, né? A curetagem, ou aquela absorção do feto, né? Aqueles elementos que absorvem o feto. Então, essa dilaceração provoca um trauma muito grande no espírito, que, se ele for um espírito menos esclarecido, ele vai se tornar um inimigo daquela mãe. Ele vai estabelecer processos de obsessão e as dificuldades serão muito grandes para que a mãe possa obter o perdão naquele filho. E nós temos aí o livro Nas Fronteiras da Loucura, do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira, que uma das situações apresentadas é uma mulher que ela realizou o aborto, ela fez o aborto, e o espírito que iria reencarnar era um inimigo dela ferrenho. E aí ele pediu, inclusive, a ela, quando ela estava em desdobramento, para não fazer o aborto. Ele falou, não faça isso, eu estou tentando me reaproximar de você. Mas, coitada, a nossa irmã, por uma questão de ignorância espiritual, ela fez o aborto, ele se tornou obsessor dela e levou-a, através do processo obsessivo ferrenho, a um asilo psiquiátrico. Ela teve um surto psicótico, era um processo de subjugação, que já vinha acontecendo, que ia ser interrompido com a questão da reencarnação daquele espírito, e ela, por uma questão de falta de informação, fez o aborto e teve aí a sua vida dificultada. Como tinha uma pessoa da família que já tinha uma certa evolução, se não me engano, acho que era a mãe dela, que já estava com uma certa evolução e estava desencarnada, ela fez um pedido a doutor Bezerra de Menezes para que ajudasse aquele espírito. Então, aí, o doutor Bezerra de Menezes entrou em campo e fez um processo de ajustamento. Ele conseguiu sensibilizar aquele irmão que tinha sido abortado
ela saiu do asilo psiquiátrico e se propôs a novamente engravidar para receber aquele irmão. Então, meus amigos e minhas irmãs, não façamos aborto. A doutrina espírita, que sabe, que enxerga as consequências do outro lado da vida, sabe que é grave consequência esse processo. E, por último, para fechar aqui o nosso comentário, Raia, pai e mãe, nós estamos fazendo essa gravação fora do Domingo das Mães, porque Raia, pai e mãe é todo dia. E gostaríamos de abrir um parêntese sobre o idoso, né? A minha mãe atualmente está com 96 anos. Então, às vezes, a pessoa que tem a mãe idosa ou o pai idoso, o filho abandona a mãe, né? Coloca a mãe num abrigo, coloca a mãe num lar de idoso, numa clínica geriátrica, e deixa lá, né? Sem visitar, sem nada. E, às vezes, mesmo dentro de casa, né? A pessoa, se não tomar cuidado, relega o idoso ao esquecimento. Então, por exemplo, minha mãe agora, no momento, ela está com problema de surdez. E, logicamente, que a pessoa com 96 anos é muito repetitiva. Então, a gente procura, né, ouvir, procura repetir. Quando ela não ouve, falar várias vezes, ela repete, a gente procura exercitar a paciência para ouvi-la. Então, é essa atitude, né, que nós temos que tomar para que os nossos pais e as nossas mães sejam acolhidos. Então, meus amigos, como nós sempre encerramos o nosso bate-papo aqui no Arte Espírita em Foco com um texto falando de Jesus, nós vamos mais uma vez ler para vocês uma narrativa poética que foi concedida também por pessoas, né, ligadas à mediunidade, para nós lermos e encerrarmos o nosso comentário. Então, é a passagem que Jesus vai ao deserto e ele é assediado por um espírito menos esclarecido. Então, o nome do texto é A Tentação e o Tentador. Acompanhei Jesus até a orla do deserto. Eu o acompanhei com o olhar. Ele adentrou-se no deserto e, no meio das areias ardentes, encontrou o tentador. E o tentador lhe disse: Vês os reinos da terra? Existem homens que dariam tudo para obtê-los. Sangrariam a jugular de suas próprias mães e beberiam o sangue daquelas que os geraram para usufruir apenas por um dia do prazer de sentarem-se nos tronos da terra. Não percebes que teu cântico jamais conseguirá sensibilizá-los? São loucos pela cobiça, cegos pela ganância, embriagados pela glória. Não percebes que a vida desses homens me pertence, que jamais eles serão capazes de segui-lo? Jesus sorriu e respondeu: Meu Pai envia um pássaro negro para domar o ânimo ardente de tais homens. Apesar de escuro como a noite, ele não é mau, apenas é muito severo. O nome desta ave é Sofrimento. Chega um dia no qual, até mesmo, os mais poderosos do planeta são obrigados a curvarem-se diante dele. Ele chega através de uma doença incurável que nem mesmo os mais hábeis médicos são capazes de afastar. Chega através da perda de um ente querido, colhido inesperadamente nas asas misteriosas da morte. As garras afiadas do pássaro do sofrimento são capazes de dilacerar o coração dos mais empedernidos tiranos da terra. O sofrimento é o educador da alma e Deus o envia para baixar a cerviz daqueles que se julgam imbatíveis. Não satisfeito, o tentador prosseguiu. Vês aqueles homens e mulheres chafurdando-se na lama viscosa da sexualidade desenfreada? Por nada desse mundo abandonarão o cerco apertado dos seus vícios para segui-lo. Eu os domino. Eu os mantenho presos às teias das mais vis paixões. Não te iludas, poeta. Esses são os meus mais fiéis seguidores.
embriagados pelo capitoso vinho da lascívia, emitem preces de louvor a mim, o poderoso Senhor das sombras, porque são incapazes de libertarem-se das trevas. E Jesus respondeu: enquanto enganam-se com as emanações fétidas das paixões impensadas, essas pessoas realmente são tuas escravas. No entanto, Deus constrói para elas uma chave luminosa chamada amor. Quando reencontram essa chave libertadora, no fundo de suas consciências adormecidas, as algemas rompem-se, os instintos canalizam-se na direção dos oceanos da pacificação e, mais uma vez, demônios transformam-se em anjos. Mulheres prostituídas cobrem a nudez de suas almas e untam seus cabelos com renovados perfumes. Lavam suas mãos com leite e mel, apenas para acolherem nos braços o esposo bem-amado. Homens viciosos despem a capa esfarrapada da solidão e constroem um berço luminoso, no qual adormecerão a esposa adorada. Jamais duvide, ó tentador, do poder do amor. E ele também é capaz de transformar demônios como tu em anjos. O tentador foi-se e Jesus saiu do deserto. Muita paz.